Na verdade, quando eu fiquei grávida, eu não deixei de estudar. Eu fui até o final, eu fui até os 9 meses de gravidez estudando. Daí, quando ele nasceu, eu estudei até a metade do ano. Ele tinha 6 meses por aí. Aí eu parei. Aí eu desisti, porque faltou força de vontade mesmo e eu foquei mais nele. Daí eu não quis mais. Daí tanto é que eu fiquei 7 anos parada. Aí comecei a estudar agora de novo. O motivo de eu ter parado de estudar foi que eu engravidei com 17 anos. Aí, com 17 anos, eu tive que morar para fora. E para fora, onde eu morava, não tinha escola. Né? Para pegar um ônibus era uma dificuldade, era uma vez por mês só, ônibus, para ir até a cidade. Aí, depois que eu ganhei o Bruno, ficou mais difícil ainda. E prejudicou teus estudos? Não, na verdade não prejudicou meus estudos, mas daí eu trazia ela direitinho comigo e daí alguns dias eu queria deixar ela até, mas ela chorava, mas daí eu trazia mesmo assim. E vou falar um pouquinho da minha história sobre a minha irmã que engravidou de 17 anos e vou falar um pouquinho que foi assim. Na hora que ela recebeu a notícia, ela se assustou da notícia e depois disso ela nos contou, demorou um tempo para nos contar. Minha maior dificuldade foi força de vontade mesmo, porque minha mãe sempre me ajudou, então nunca tive problema assim. Eu quis ficar mais com a minha filha, só por isso não tinha voltado antes. Com o pai foi de boa, porque eu namorava já ele desde os meus 13 anos. Eu conheci ele, eu tinha 13, daí eu engravidei com 16. E ele já tinha 24 anos, se eu não me engano, ele já era mais velho, né? Então não foi um susto tão grande assim. Ele aceitou numa boa, ele ficou muito feliz. O susto mesmo foi mais meu, com medo da reação da minha família mesmo. Mas em relação a ele e a família dele, foi super de boa. Aí, depois que ele deu uma crescidinha, que ele completou uns 7, 8 anos, o meu esposo me incentivou a voltar a estudar, pelo simples fato que eu quero ser técnica em enfermagem, né? Aí ele disse, para te concluir, para te ter o objetivo que tu quer, tu tem que voltar a estudar. Bianca, qual é a maior dificuldade hoje? Tu estudar e ter uma filha que precisa vir contigo na sala de aula. Como é que é essa relação tua, ela dentro da sala de aula? Dificulta um pouco a tua concentração? Como é que tu trabalha com isso assim? Dificulta um pouco, mas não muito, porque agora eu tenho conversado mais com ela tem me escutado coisa, daí fica mais fácil. Agora ela aprende a ficar quietinha na sala de aula. E a relação, teve algum caso específico dos professores em relação a tu estar com ela, alguma coisa assim, algum fato que não te agradou? O que não me agradou foi de uma colega, veio na secretaria e falou que ela fazia bagunça junto com a filha da minha colega, daí eu fiquei meio triste assim, mas é que ela era mais pequena, daí eu não conversava muito com ela. A mãe só foi descobrir porque ela a barriga começou a crescer. E isso uma hora ou outra isso ia acontecer. Bom, isso depois que ela soube da gravidez, ela que pediu ajuda. Como toda mãe, abraçou, acolheu o caso dela. E quando foi dar a notícia para o pai dele, ele ficou espantado, não acreditou. Depois do nascimento do Brian, ele ficou feliz que nasceu e tudo, registrou a criança. Mas tudo no começo foi um choque pra gente. Sim, eu estudei até os 7 meses.
como eu fui mãe com 14 anos, né, muito jovem, então eu tive uma gravidez muito difícil, assim, era de risco. Aí eu não podia subir escada, aí então meus professores colocaram a minha sala de aula para baixo, né. Aí eu fui até os 7 meses e depois não pude mais. Foi bem difícil. Na verdade, a minha mãe, assim, ela quase teve um derrame quando ela descobriu. Afetou o olho dela. E o meu medo maior mesmo era falar para minha avó e para o meu avô, que foram eles que me criaram. Claro, eu morei junto com a minha mãe também o tempo todo, mas quem me criou foram eles, né? E eu tinha muito medo da reação da minha avó. Eu tinha medo que ela passasse mal, alguma coisa. Então eu escondi até os meus 5 meses a gravidez dos dois. Daí, quando eu falei, claro, foi aquele susto, assim, pro meu avô foi a melhor notícia do mundo, ele amou, mas para minha avó foi bem difícil. Mas ela super apoiou, desde que eu tinha 8 meses, ela fez todo o enxoval, meu chá de fralda, ela que fez tudo, ela que pagou tudo, era o primeiro bisneto dela, né, foi tudo o primeiro, foi o primeiro neto, o primeiro bisneto. Então, depois foi tudo de boa, assim, mas o susto foi bem grande, ninguém esperava. Ele não ter com quem deixar ele. Muitas vezes eu deixo ele com a minha sogra. Mas no momento que ela está bem, assim como ela está bem, ela já não está. Aí eu tenho que trazer ele. Ele é uma criança que não para, né? Ele é muito agitado. Aí, dia de frio, então, piorou, porque aí ele se ataca da garganta, ele se ataca do peito. Então é bem mais difícil eu deixar ele, eu ter com quem deixar ele. Bianca, eu fui mãe aos 24 anos. Já não era uma adolescente, já era uma adulta, já trabalhava, já tinha uma profissão. E mesmo assim achei difícil. Na primeira gravidez achei difícil, quando eu ganhei meu primeiro filho, tive dificuldades, como todas as mães têm, porque a gente não nasce sabendo. E tu tem que aprender como cuidar de um filho, que não é fácil, porque tem vários problemas, tem dor de barriga, tem vários probleminhas. Então, como foi para ti ser mãe aos 14 anos e como tu enfrentou essas dificuldades que todo bebê tem? Tu teve ajuda da tua família, tu te virou sozinho, como é que foi? Foi uma experiência inexplicável, porque a gente, quando é adolescente, assim, a gente não se dá de conta da responsabilidade, né, que a gente vai ter. Mas daí, logo quando eu ganhei ela, eu olhei pra ela assim, e daí me dei de conta, né, depois da responsabilidade que eu ia ter. Mas graças a Deus, meu pai e minha mãe me ajudaram, a minha irmã também, meus irmãos me ajudaram. Ela teve que parar de estudar, ela teve que parar de trabalhar, de doméstica, porque ela trabalhava. Algum momento tu pensou em abortar? Eu não, mas a minha mãe sim. Na hora que a minha mãe descobriu que eu estava grávida, eu já estava com 5 meses. Aí ela queria de tudo que era maneira, mas não era mais possível, né? E jamais eu ia fazer uma coisa dessa também. E nem um ginecologista em sua sã consciência ia fazer uma coisa dessa. E tu sempre cuidou dela sozinha. Sozinha que eu digo, tu nunca deixou, nunca transferiu a responsabilidade para tua família, para tua mãe, para tuas irmãs, alguém, tu nunca transferiu essa responsabilidade. Tu sempre cuidou dela. Sim, sempre cuidei dela. Só quando eu fui trabalhar depois. Uma vez quando eu trabalhei lá no curso, no Marfrig, no frigorífico, daí eu deixei ela com a minha mãe, com a minha irmã, mas daí agora eu tenho cuidado dela assim, sozinha, bem dizer. Mas a minha mãe, minha irmã me ajuda. Naquela época a gente era apertado dentro de casa, era no mínimo, era no máximo pouco espaço, mas aí a mãe ajudou, ensinou ela a dar banho, a amamentação, tudo isso como toda uma mãe tem que ensinar a sua filha como na primeira viagem. Sim, porque ele não para. Ele vai de classe em classe conversando. E ainda tem alguns colegas que puxam conversa com ele, né? Aí ele vai falando alto, ele não sabe falar baixo.
Teve alguma experiência assim que tu não gostou, assim, de repente de colegas ou de professores em relação de tu estar com a criança dentro da sala de aula? Na minha turma não, mas em outras turmas sim. Teve um caso que um menino, eu não sei o nome dele, xingou o Bruno no audiovisual. E aquilo eu não gostei. Né? Mandou ele calar a boca como se ele fosse o filho dele. Aí não... Como toda mãe, né, não ia gostar que outro estranho mandasse seu filho calar a boca. E o pai do bebê, como reagiu? Vocês estão juntos? Não. Ele reagiu muito mal. Eu registrei a minha filha sozinha e eu crio ela sozinha. Como foi da adolescência, tu teve que pular para a adolescência já para a fase adulta, como foi? Tu deixou de se divertir, de ir a algum lugar por causa da gravidez? Pra mim foi tranquilo. É claro, eu deixei muitas coisas. Eu deixei de andar com meus amigos, com minhas amigas, de ir na praça à noite, coisa, de beber, de passar de noite com as minhas amigas e para ter a minha filha junto comigo. Não, ela continuou estudando até um certo ponto, depois ela teve que parar e parou, né, depois que parou não seguiu mais, a gente persistiu dela ia estudar, mas ela não quis. Ser mãe pra mim, sei lá, acho que é a melhor coisa hoje em dia. A melhor coisa que me aconteceu foi ser mãe. Me tornei uma pessoa muito melhor depois que me tornei mãe. Eu espero que elas não deixem de estudar. Claro que atrapalha um pouco, óbvio, mas vale a pena continuar estudando. Futuramente vai ser só orgulho. E é isso, não deixar de estudar. Quais são os teus objetivos depois de terminar os estudos? Meus objetivos são terminar meus estudos e fazer uma faculdade e garantir um melhor futuro para minha filha, para mim e para minha filha. Um futuro melhor daqui em diante, daqui a um tempo, eu estudar, melhorar a minha vida, um futuro melhor para mim, uma garantia melhor daqui mais um tempo. Não parem de estudar, porque o que a gente vai deixar para os filhos da gente é o estudo. O que tu vai dizer para eles amanhã lá na frente, né? Assim, o Wolf estuda, ele vai dizer assim, para quê? Se você não estudou. Se você não teve capacidade de terminar seus estudos. Então não parem de estudar jamais. Desculpa. Que não parem de estudar, porque no futuro elas vão... Como que eu posso dizer? Elas vão ser orgulhadas de não ter parado de estudar. Que sigam estudando, que não parem, porque não há dificuldade assim tão grande que não possam, né? Hoje em dia temos várias oportunidades. Eu estudo, a importância dos estudos para mim é para mim estudar, aprender mais e para mim garantir um melhor futuro para minha filha e mudar de vida. Teu objetivo após se formar aqui? Eu quero fazer pedagogia e pretendo fazer, e é isso. Eu quero fazer direito e depois me especializar em juíza. Eu aprendi a gostar de enfermagem no lar. Trabalhei 10 meses lá. Trabalhei como auxiliar de serviços gerais. Ali eu fui ajudando, né? Cada vovô trocava fralda, dava remédio, porque eu sou metida. Aonde o que eu quero fazer, eu vou e faço. Até eu nem podia. Mas eu fui fazendo. Qual a mensagem que tu deixa para os meninos que engravidaram que estão pensando em parar de estudar?
A mensagem que eu deixo para elas, que elas nunca desistam, porque os estudos é muito importante na vida da gente e que não pode nunca pensar que um filho ou uma filha seja empecilho na vida da gente, porque o filho ou filha não impede a gente de fazer nada. E se estão pensando em desistir, não desistam, porque os estudos é muito importante na vida da gente.